a proclamação da República, o Brasil deixou de ser um país católico e passou a ser um Estado laico. A liberdade de crença e de culto é garantida pela Constituição. Mas até que ponto a liberdade religiosa de uns não afeta o direito de outros? Para conversar sobre esse assunto, Cidadania convidou Cristiane Pantoja, presidente da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB do Distrito Federal, e Bernardo Sukienick, estudioso das liberdades religiosas, especialista e pesquisador desse assunto. Sejam bem-vindos ao programa. Obrigada, Paulo. Cristiane, o que significa exatamente o Estado laico, que a nossa Constituição estabelece que o Brasil seja um Estado laico? Estado laico significa que o poder público deve ser neutro com relação a todas as religiões professadas no Brasil. Não há que se dar privilégio a nenhuma religião e também não há que se proibir a religiosidade das pessoas dentro do pluralismo religioso brasileiro. Ou seja, a manifestação de crença e a liberdade de culto estão garantidos para todos, inclusive aqueles que não acreditam que Deus não existe. Perfeito? Exatamente. O Estado laico, ele respeita o ateísmo, o agnóstico e todas as religiões, porque está fundado mesmo no princípio constitucional base, que é da igualdade entre todas as pessoas. Eu fiz uma chamada no começo falando sobre até que ponto a liberdade de uns não afeta o direito de outros. No seu ponto de vista, que é um pesquisador, que conhece com profundidade, o que vem acontecendo no nosso país mais recentemente? Bom, em nosso país nós vemos que o Brasil, inicialmente, é um país que respeita a liberdade tanto de convicção filosófica como de religiosa. Nós vemos que o nosso país ele sempre foi um país muito católico, desde a época do Império, com quase 90 e tanto por cento da população católica, e sempre se respeitaram as outras denominações, as outras religiões. Com o transcorrer do tempo, esse monolitismo católico foi se diversificando. Hoje nós vemos que tem quase 70% da população católica e o restante está disperso em outras religiões, inclusive outras denominações cristãs. Diante disso, nós vemos aí diminuição dos católicos e surgindo outras denominações cristãs, outras religiões com expressão, é que nós vamos começar a sentir se o nosso país de fato é um país laico e quais são os limites justamente nessa laicidade do Estado, nesse respeito e tolerância. Nós vamos testar nosso respeito aos outros, porque é muito fácil dizer que é um país que respeita quando todo mundo manifesta a mesma religião. Agora, quando nós temos pessoas com manifestações religiosas muito diferentes, como as religiões de matriz africana, os muçulmanos, eu estou falando aqui, presumindo que a maioria da população brasileira é cristã, seja protestante ou não. Então, nesse momento é que nós vamos ver se os cristãos e os das religiões minoritárias, eles têm justamente esse respeito um pelos outros. Cristiane, nas nossas notas de real, existe uma citação, Deus seja louvado. Em muitas salas, inclusive acredito que de tribunais, nós temos lá um crucifixo. De que forma isso afeta as outras religiões que não são religiões cristãs? Exatamente. A questão do Estado laico, ela está normatizada, é tranquila dentro do Estado, do ordenamento jurídico brasileiro. O problema é a prática, né? O problema são os fatos. E existem diversas situações da prática do Brasil que fragilizam essa laicidade do Estado. O exemplo que você deu é uma delas. Agora, houve o ajuizamento de uma ação no Estado de São Paulo contra essa frase, Deus seja louvado, nas notas de real, e a liminar foi indeferida sobre o fundamento de que esse Deus seja louvado é um Deus genérico, é um Deus que abarcaria todas as religiões e também diante de uma tradição cultural cristã do Brasil, né? Então o assunto, esse Estado laico, ele é realmente ainda, como diz o colega, o problema são os limites e a efetividade disso dentro desse pluralismo que o Brasil existe, né? Por exemplo, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ele, dentro lá do seu conselho especial, eles julgaram pela inconstitucionalidade dos crucifixos dentro das sessões de julgamento.
Houve um acórdão proferido em que se estudou essa questão no mundo jurídico e se entendeu que isso violaria a cláusula constitucional da igualdade, da liberdade de religião e do próprio Estado laico, não é? Mas, por exemplo, em outras searas jurídicas ainda não. O Supremo, né, o Supremo Tribunal Federal é quem cabe a última palavra sobre esses assuntos e ainda não houve um julgamento específico sobre símbolos religiosos, específico sobre isso dentro do Supremo Tribunal Federal. Mas, quando do julgamento de outros temas polêmicos e que envolvem valores religiosos importantes, como, por exemplo, a questão dos anencéfalos ou a questão da união estável homoafetiva, alguns ministros já se posicionaram... Ou das pesquisas com células-tronco, Isso. Alguns ministros já se posicionaram no sentido de que o valor religioso ele não pode ser levado em consideração na norma jurídica, que a fonte do direito é a norma posta e instituída pelo poder público, as instituições públicas, e não o valor religioso. Bom, assim como o Milton Friedman dizia assim, que não há almoço grátis, né? Então não se pode estabelecer um culto, uma religião, sem que haja recursos financeiros para isso. No entanto, me parece que algumas instituições protestam contra a gratuidade que é concedida às igrejas, de uma maneira geral, inclusive na Constituição, para que se estabeleçam e que recolham fundos ou que conseguem isenção de impostos. Parece que isso está garantido, né, Bernardo? Bom, o que nós temos que ver, existe na Constituição a previsão de imunidade tributária para que entidades religiosas possam operar e que nenhuma denominação religiosa, nenhuma religião, não possa expressar sua manifestação, seu culto no Brasil, por uma questão de que não pode pagar tributos. Então, é um dos aspectos da liberdade religiosa justamente você permitir que todo mundo possa se manifestar livremente, possa fazer seus cultos, possa se expressar abertamente. Mas não estaria ocorrendo uma pulverização das igrejas? Hoje é muito fácil, inclusive encontram-se anúncios de jornais, pessoas passando igreja, um religioso passando igreja. Bom, há um curso para que se transforme em religioso, para que conduzir determinadas práticas religiosas. Vou fugir um pouco aqui dos termos adotados para que não seja ninguém tipificado. Ou seja, não há uma liberalização geral de conceituar quem teria esse direito à isenção de impostos? Bem, sem dúvida, nos casos no qual se mercantiliza a fé, haveria que tomar algumas medidas. Agora, é muito complicado conseguir perceber quem está mercantilizando a fé e quem não, apesar de que cada um pode ter a sua opinião e até muito clara em relação a isso. Agora, muitas dessas denominações que muitas vezes as pessoas veem, dizem, não, claramente essa aí está mercantilizando a fé, vemos que tem muitos seguidores e que eles não observam da mesma forma. Então, o problema não está na imunidade tributária em si. O problema está nos abusos que existem dessa imunidade tributária que foi dada. E nesse aspecto, sim, deve haver algum tipo de fiscalização. Que é muito complexo também, porque a partir do momento que você começa a fiscalizar a fé, você talvez por interesses diferentes, que não sejam os de manter a liberdade religiosa, você pode avançar em cima da fé dos outros. Então, você vai ter que fazer uma escolha. Não, olha, nós vamos ter que conviver um pouco com esses que mercantilizam a fé, em prol de talvez não avançar em cima da liberdade dos outros, que não tem nada a ver com isso, ou nós vamos buscar coibir essa mercantilização da fé, sob o risco, eventualmente, de alguém que não tem nada a ver com isso, pegar e ser punido. É uma escolha política que vai ter que ser feita pelo Estado brasileiro. Cristiane, você que é especialista em Constituição, até que ponto se pode disciplinar aquele que é mal intencionado, tentar reduzir o poder ou o alcance daquele que é mal intencionado, sem ferir os direitos individuais e coletivos de quem realmente quer professar a sua fé? Isso é muito complicado. Existem algumas legislações, por exemplo, em Portugal, existe uma lei que é a Lei da Liberdade Religiosa. Lá, eles normatizaram os abusos. Normatizaram, inclusive com sanção a charlatanismo e tudo. O fato é que nós temos um Código Penal, né, sobre extorsão, sobre estelionato,
que você pode colocar algumas atitudes de religiosos em xeque e, inclusive, sancioná-las. Eu acredito que o ordenamento jurídico brasileiro já preveja esse tipo de sanção. Mas é claro que, na minha opinião, há necessidade de uma regulação maior. Porque, por exemplo, a questão Mas isso não seria um perigo? Intervir na liberdade de comunicação? Sem dúvida, é um perigo, mas você precisa, até para você garantir a igualdade entre as religiões, você precisa proibir que aquele charlatão, aquela pessoa que só pensa no lucro e não na profissão da fé, que ele seja punido, porque senão você vai tratar igual pessoas totalmente desiguais, uma pessoa que comete um crime e outra pessoa que não, que professa a sua fé. Essa concessão, por exemplo, de rádio e televisão para alguns determinados grupos religiosos. Há que se pensar uma forma de regular esse assunto, porque você confere ao grupo religioso a possibilidade de chegar na população muito mais fácil com o proselitismo, né, que é uma catequese, uma forma de você conquistar ali as pessoas, e você não dá o mesmo direito para outras religiões que muitas vezes não têm nem o poder econômico, o alcance econômico para poder se chegar lá. Então também já é um outro viés dessa igualdade, dessa liberdade religiosa. Eu estava lendo outro dia que nós temos mais de 53 milhões de televisões nas casas das pessoas. Tem casas que não têm esgoto, mas tem televisão. Então, você conceder para um determinado grupo religioso o poder de chegar até as pessoas, você certamente vai estar desequilibrando essa igualdade. E dentro disso, você também, como a concessão de rádio e TV é um serviço público, você pode chegar numa interpretação de que o Estado ele está privilegiando determinado segmento religioso em detrimento de outros. Bom, é isso, mas é uma questão muito complicada, eu acho que vocês concordam, porque beira uma certa, tangencia a possibilidade de censurar. Bernardo, você que é filho de pai judeu e mãe católica, correto? É mãe cristã, desculpa, não é católica. A sua mãe é cristã. Então, você é um exemplo vivo da convivência harmônica entre religiões de diferentes origens e diferentes práticas aqui no Brasil. E o Brasil é conhecido como um país aqui, pelo menos é conhecido como um país onde há harmonia entre judeus e muçulmanos, enfim, ou pelo menos cultivamos essa imagem. Historicamente, nós vemos que o país, tendo sido católico, mesmo assim, mesmo depois da proclamação da República, houve, digamos assim, uma certa má vontade acentuada, sobretudo com as religiões de matriz africana. Como você identificaria o atual momento assim, no país, em termos de tolerância religiosa, e o que você acha que necessitaria ser feito? Bom, o Brasil está agora justamente vivendo esse desafio de aperfeiçoar o seu Estado laico, né? Nesses limites que nós vemos, por exemplo, a questão daquela frase que consta nas cédulas da nota de real. Nós temos pelo menos uns 3 processos no Supremo Tribunal Federal tratando de questões religiosas, algumas cláusulas de um tratado que foi assinado entre o Brasil e o Vaticano. Nós vemos também que existe uma lei, uma discussão em relação a certos dias de guarda, no qual, por exemplo, certos cidadãos brasileiros guardam determinados dias da semana como para culto religioso, e eles não podem prestar concurso público nesses dias. Como permitir que essas pessoas participem desses concursos públicos sem poder pegar como eles podem participar desses concursos públicos sem ofender a sua religião. Então, nós vemos que tem alguns aspectos que têm que ser discutidos do âmbito jurídico, pegar e ver como resolver essa matéria, digamos, de uma maneira jurídica, ou seja, não entrar na fase de ritos e rituais religiosos, né? Não discutir se o dia de guarda tem que ser na sexta-feira, no sábado ou no domingo, mas permitir que todo mundo possa participar, por exemplo, de concursos públicos e como fazê-lo Então, nós vemos que o Brasil agora está estudando, está avançando na discussão desses limites, ou seja, terminar de aperfeiçoar o nosso Estado, porque antes era muito, muito fácil, de certa forma, dizer que nós respeitávamos porque nós éramos todos católicos. O Brasil era um país católico. Agora, com essa diferenciação que nós estamos vivendo, nós temos que justamente encontrar os limites, encontrar o bom senso, que falta muito nessa discussão, determinadas vezes é o bom senso.
E com relação à questão das religiões de matriz africana, nós estamos vendo um momento de valorização, de resgate dessas religiões que ajudaram a formar a cultura brasileira. Nós temos o Estatuto da Igualdade Racial, que prevê toda uma série de artigos em relação à liberdade religiosa dessas religiões de matriz africana. E elas têm que ter justamente liberdade para poder se manifestar, para poder adorar da forma como eles entenderem melhor, sem agressões. Cristiane, de que modo você colocaria na nossa Constituição a possibilidade e a viabilidade do ensino religioso nas escolas, de uma forma que não agredisse ninguém? Esse é um tema muito interessante. Como o Bernardo acabou de falar, houve a afirmação de um acordo entre a República Federativa do Brasil e a Santa Sé, né, da Igreja Católica. Esse acordo ele foi aprovado por um decreto do Congresso Nacional e também pelo Presidente da República, dizendo que dentro das escolas públicas de ensino fundamental há que se dar o ensino religioso, e a cláusula diz mais ou menos assim, o ensino religioso católico e de outras profissões, e segue a norma. Não haveria já uma distorção nessa... Sem dúvida. No meu entendimento, sim. Há 2 ações diretas de inconstitucionalidade tramitando no Supremo sobre o tema. Né? No meu entender, você professar determinada religião no ensino público fundamental, você viola a igualdade, você viola o Estado laico, você viola todas as garantias que o Estado democrático brasileiro tenta consolidar. Né? Você pega uma criança que está numa fase inicial de formação do seu pensamento crítico e incute nela uma determinada doutrina religiosa sem dar a possibilidade com que ela faça a sua análise crítica de todas elas e dentro do seu espaço social e cultural. Então, assim, no meu entender, e parece que cada estado brasileiro tem uma norma específica sobre o assunto, essa questão ela não é uniforme dentro do Brasil. Né? Por exemplo, no estado de São Paulo existe uma lei que o ensino religioso nas escolas públicas ele tem que ser com relação à história das religiões, com relação à questão política e sociológica das religiões. Seria mais isento e não assumiria nenhuma posição, nenhuma crença, o que eu acho mais condizente com a laicidade do Estado, sem dúvida. Nesse aspecto eu gostaria de complementar, na verdade, o ensino religioso ele já tem que ser de um aspecto justamente não professando nenhuma fé. Ou seja, isso já é uma base que deveria estar, já está consolidada. Ou seja, não pode haver, você não pode fazer proselitismo em sala de aula. Isso todo mundo defende. Agora, como fazer dar ensino religioso sem proselitismo é que tem sido um dos desafios. Ou seja, como a doutora aqui está bem levantando, ou seja, você ensinar a história das religiões, pegar e ensinar o respeito às religiões, pode ser um caminho que pode ser trilhado para você ensinar as pessoas a lidar com esse sentimento religioso de uma forma respeitosa uns com os outros. Até porque, da mesma forma que existe essa previsão na Constituição, existem outras normas que garantem o direito dos pais a inculcarem a sua religião para os seus filhos e o direito dos filhos de poderem fazer a escolha da religião que eles melhor entenderem. Inclusive, de não ter religião, que tem que ser destacado. Ser ateu no Brasil não é fácil também. Eu queria que você expusesse seu ponto de vista sobre o que aconteceu até recentemente no estado da Bahia, que é um estado de população predominantemente de origem africana, em que as entidades religiosas se mesclavam até por uma questão de sobrevivência com os santos da Igreja Católica e onde houve um forte embate entre as religiões pentecostais e essas religiões de matriz africana. Queria que você falasse sobre isso. Bom, ali o que nós podemos ver, e existem casos, e são vários pelo Brasil inteiro, não só na Bahia, existem casos de intolerância religiosa. Ou seja, quando um grupo de particulares se enfrenta com outro grupo de particulares por questões religiosas. Mas, historicamente, os protestantes, durante muitos anos, foram vítimas de preconceito e intolerância por parte dos católicos. Eu sei porque eu sou de origem, fui batizado católico e frequentei durante muitos anos uma escola protestante. Sim, na verdade, essa é uma posição pessoal minha. Eu acho que quem agride os outros está fazendo um desfavor à denominação que ela está defendendo. Eu acredito em Deus, eu vejo que nem Deus obriga, Deus desde sua onisciência, onipotência, ele não obriga os outros a terem a sua religião,
muito menos os humanos imperfeitos podem obrigar os outros a manifestarem uma religião. Então, nesse aspecto, existe o Código Penal tem previsões para esses casos e o Estado tem que estar atuante. Inclusive, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, ele já habilitou o Disque 100. Se alguém está nos assistindo e tem algum caso de preconceito, algum problema em matéria religiosa, pode ligar no Disque 100 e ligar e informar do problema que está enfrentando. Inclusive, já nos boletins de ocorrência já tem um campo específico para registrar quando a questão envolve questões religiosas. Então, são avanços, porque antes era uma questão muito velada. Achar que, por exemplo, um vizinho tirou a vida do outro é uma questão de homicídio, pura e simples. Aí depois vai descobrir, não, é porque um tinha a religião X, o outro tinha a religião Y, e o problema se deu em torno disso. Fazendo um levantamento desses dados, é que nós poderemos também desenvolver políticas públicas para coibir esse tipo de problemas. Porque, como a doutora tinha bem levantado, o nosso arcabouço jurídico já está bem montado em relação à liberdade religiosa. Agora é uma questão de nós termos bom senso para poder aplicar essas leis. Cristiane, do ponto de vista constitucional, como funcionam, não sei se você conhece com profundidade, mas como funcionam as leis num país que é uma república, por exemplo, como o Irã, uma república islâmica, em que as leis constitucionais se confundem com o Alcorão e os preceitos desse livro religioso? É exatamente isso que você está falando. Lá o Estado é teocrático, ele não é laico. Né? Há uma confusão, uma fusão entre o Estado e aquela religião. Né? E lá a fonte do direito é a fonte do dogma religioso. Veja a diferença, né? Aqui a fonte do direito é a nossa Constituição, as nossas leis, formadas pelas nossas instituições, pelo poder público, também a jurisprudência dos tribunais que interpretam essas leis também são fontes do direito. Lá a fonte do direito é a norma religiosa. A autoridade não é a autoridade pública, é a autoridade religiosa. Não é? Eu não vou fazer nenhum juízo de valor aqui sobre se é bom ou ruim, claro, sobre outro país, mas funciona de forma bem diferente do que a brasileira, sem dúvida. E o Bernardo, você quer se manifestar a esse respeito? Ou seja, no aspecto das relações internacionais, o Brasil sempre foi um país que sempre respeitou muito os outros estados. O Brasil já teve a sua fase também, na época do Brasil Império, no qual as pessoas que não fossem católicos, eles teriam que praticar a sua religião dentro de casa, portas fechadas, para ninguém ficar sabendo. E não podiam ser políticos, não podiam ser deputados. Quem não fosse católico não poderia ser deputado e, salvo engano, também não poderia ser senador. Isso parece uma coisa muito arcaica, né? Quem não fosse católico, o Brasil Império, digamos, né? Onde existia patronato, beneplácito. Agora, por exemplo, a Constituição da Argentina, em seu artigo 2º, fala com todas as letras. A Argentina sustenta a religião católica apostólica romana. E isso está na Constituição da Argentina até hoje. Então, nós vemos que essa matéria é real em certos países até hoje. A Argentina é um país que respeita as outras, respeita todas as religiões, todo mundo pode praticar lá, mas existe essa questão, por exemplo, na Constituição da Argentina, artigo 2º. Então, o Brasil já passou por essa etapa, digamos... E como ficam as outras religiões lá? Todo mundo toleradas. Pratica. Por exemplo, até 94, para você ser presidente da República Argentina, você tinha que ser católico apostólico romano. O presidente Carlos Menem, ele teve que se converter ao catolicismo para poder ser... Porque ele era de origem judaica. Ele era de origem muçulmana. Ah, sim. Então, ele tem ascendentes sírios. Então, ele teve que se converter ao catolicismo para poder concorrer à presidência da República. E na gestão dele que houve uma mudança da Constituição. E houve, inclusive, aquele atentado a uma sinagoga houve atentado à Embaixada de Israel e à Associação Mutual Israelita. Então, mas, fora isso, são situações que ocorreram. Por exemplo, o caso do Irã, o Brasil já passou por uma fase na qual, por exemplo, as pessoas tinham que fazer o seu culto. Eu não sei como funciona no Irã, se você pode ter uma igreja cristã aberta ao público lá no Irã ou não. Mas o Brasil já teve assim os seus momentos no qual, por exemplo, você só podia praticar sua religião de portas para dentro para casa. Então, as sociedades vão discutindo essas matérias e vão avançando nesse respeito. E o Brasil sempre foi muito respeitoso com as decisões que as sociedades vão tomando. Então, acredito que também não haverá problema nas relações Brasil e Irã em função por matérias religiosas.
Cristiane, se não me engano, na ciência do direito existe a figura de que aquilo que é praticado, aquilo que que se transforma no costume da sociedade, tende a ser aceito como lei. Então, o que você sugeriria dos nossos costumes para que fosse assim, prioritário e que aqui na Casa das Leis adotássemos, ou que entrassem com projetos? Eu sugiro, primeiro, que se dê eficácia à Constituição Federal, né? Porque a Constituição Federal muitas vezes tem normas muito abrangentes e que precisa de leis serem feitas aqui na Casa Legislativa para que se dê eficácia, né? Então, a eficácia do Estado laico. O que significa a eficácia do Estado laico? É se garantir dentro de normas que não se trate desigualmente todas as religiões. Né? E mais do que isso, na minha opinião, agora avançando num tema bem polêmico, é sobre o religioso na arena política. Né? Se o religioso pode participar da arena política, eu sei que é um Estado democrático, que isso é um assunto sério. Mas aí você... Trata-se de uma interdição muito séria. Mas é porque você, dentro de uma casa legislativa, o religioso... Você não pode obrigar que o outro professe a mesma religião que você, e, a meu ver, não poderia, se você me permite ter uma opinião, vocês dois são especialistas, eu sou apenas um genérico aqui, vamos dizer assim. Você deve respeitar o outro através, primeiro, da tentativa de não impor sua religião e suas opiniões. Sem dúvida. E quando você coloca dentro da Casa Legislativa pessoas que tentam embutir no processo legislativo da norma valores religiosos de determinada religião, que uma vez aprovadas vão ter eficácia para toda a população, você acaba fragilizando mais uma vez a igualdade e o Estado laico. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no programa. Obrigado. Cidadania conversou com Cristiane Pantoja, presidente da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB do Distrito Federal, e Bernardo Suquenic, advogado e pesquisador de direitos religiosos. Mande suas críticas e sugestões para nós. Se quiser baixar uma cópia, o endereço é www.senado.leg.br/tv. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.